Pois é, pessoal, hoje teve mais uma decisão do ministro do Supremo Alexandre de Moraes. Que jeito? É aquele jeito que você está acostumado, né? Então nós vamos falar dessa decisão do ministro aqui. Pega uma cadeira, senta para você acompanhar, porque assim, cada flash é um clique, né? Então a coisa não é tranquila, né? Mas a gente vai falar sobre isso. Hoje também, Bolsonaro se encontrou com Valdemar da Costa Neto. Os dois estão proibidos de se encontrar, né? Mas dessa vez os dois puderam encontrar e o Alexandre de Moraes não vai mandar prender ninguém. Eu vou explicar para vocês o porquê. Também vamos falar de outros pontos, né? Vocês sabem que eu sou um ferrenho defensor da polícia militar. Eu sou anti-bandido e pró-polícia. Simples assim. Acho que a polícia tem que ter pulso firme mesmo. Não quer ter problema com a polícia? Não põe cara. Para que você vai pôr cara com a polícia? Pois é. Mas hoje, mais uma vez, o Supremo Tribunal Federal deu uma decisão, da qual, vou te ser sincero, não me agrada nem um pouquinho, né? Mas, enfim, nós vamos explicar tudo isso aqui para vocês. Então, o pedido que eu vou fazer para vocês é: inscreva-se no canal, isso ajuda bastante o nosso canal. Se você puder também compartilhe, isso é muito importante. Para você que não fez o download dos Segredos Milionários e Leilões, baixa aí, tá? Tá importante para você aprender a ganhar dinheiro com leilão. É um mercado muito promissor, muito valorizado, então vale a pena você fazer o download do livro Segredos Milionários e Leilões. Bora começar? Bora entender o que está acontecendo? Vamos ver? Vamos lá. Primeira coisa que eu preciso só lembrar você, tá? O dólar bateu R$ 6,08. Recorde, né? Mais um recorde. Matéria do R7, eu sempre cito a fonte para vocês. O dólar volta a bater recorde a 6,08 e Ibovespa sobe às vésperas de alta de juros. Só notícia bomba, né? É o Brasil indo para o buraco, venezuelando-se, né? Mais rápido do que você imaginava. O dólar fechou em alta e renovou o seu recorde de encerramento pela segunda sessão seguida. A moeda americana finalizou nesta segunda-feira em valorização de 0,20 centavos, 20%, perdão, cotada a R$ 6,829, né, centavos, ou seja, pancada atrás de pancada. Hoje também, né, o ministro Alexandre de Moraes autorizou que o Bolsonaro pudesse participar da missa de sétimo dia da mãe do Valdemar da Costa Neto. Então o Bolsonaro chegou sem maiores conversas, deu um abraço no Valdemar da Costa Neto, impedidos de se encontrar desde fevereiro desse ano, o ex-presidente Jair Bolsonaro e o presidente do Partido Liberal, Valdemar da Costa Neto, se encontraram nesta segunda-feira durante a missa do sétimo dia da mãe de Costa Neto, né? O encontro foi autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes. A missa aconteceu na cidade de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Pessoal, assim, é um verdadeiro absurdo, né? Porque teve campanha eleitoral de 2022. Nós estamos falando de uma democracia. E numa democracia, o líder do partido e um membro, o maior cabo eleitoral do partido, não poderem, né, conversar entre si, dialogar entre si, a minha visão é que isso é uma clara e nítida interferência sobre a democracia. Tá, vem cá. Vocês acham mesmo que o Costa Neto e o Bolsonaro não podem conversar por causa de um suposto golpe de Estado? Cara, esse discurso não convence, tá? Mas não convence mesmo. Mas o final das contas é que, né, os dois não podem conversar. E assim, é impressionante como, né, se banalizou as coisas estranhas que acontecem nesse país, né? Então as coisas foram banalizadas. É estranho você ver que o líder de um partido não pode conversar, né, com a maior liderança política do Brasil, que hoje é Bolsonaro. Você pode falar o que for, o Bolsonaro é uma liderança muito maior do que o Lula, se tornou muito maior do que o Lula, né, uma escalada meteórica por parte do Bolsonaro. Mas enfim, né, mais uma decisão que é absurda. Agora essa decisão aqui divide polêmicas, né? Vamos falar do caso do Roberto Jefferson, né? O Bob Jeff. O que acontece em relação ao Bob Jeff e o Roberto Jefferson? Ele é uma figura que é querida por alguns bolsonaristas, detestada por outros, né? Foi, de certa forma, criticado porque o Bolsonaro, de
de certa forma, abandonou o Roberto Jefferson, não fala sobre o caso, e muita gente acha que ele é um grande aliado do Bolsonaro, né? Uma traição do Bolsonaro abandonar o Roberto Jefferson. Outros já falam que não, que o Bolsonaro está certinho, porque o Roberto Jefferson fedeu com a eleição do Bolsonaro, e a minha visão é essa, tá? Sinceramente, Roberto Jefferson, Carla Zambelli, pois é, deram duas bolas fora que, assim, não tem nem o que falar, né? Foi pancada, foi bola fora mesmo. Mas enfim, o Roberto Jefferson, você deve lembrar do caso. Se você não lembra, lembra que ele fez um vídeo, né, criticando a ministra, né, Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, chamando ela de nomes, né? E aí foi determinada a condução dele, a prisão dele. A Polícia Federal chegou para buscar o Roberto Jefferson. O Roberto Jefferson atirou granadas em direção à Polícia Federal, acabou dando tiros também. Segundo ele, não foi em direção à Polícia Federal, foi para assustar, mas um estilhaço da granada acabou atingindo uma policial federal. Roberto Jefferson foi conduzido para a cadeia e desde 2022 encontra-se preso, né, temporariamente. Ou seja, desde 2022 é uma figura que está presa. Por muito menos a gente já viu traficante aí sendo liberado, por muito menos a gente já viu aí gente com crimes pesadíssimos sendo liberado. Então, a minha opinião é que tem um quê político na manutenção do Roberto Jefferson? Tem sim, tá? Tem sim. Mas que o Roberto Jefferson é um santo? Não, errou pra caramba. Foi um vacilão do caramba, né? Vamos ser sinceros. Mas olha só, Moraes vota para condenar Roberto Jefferson a 9 anos de prisão por incitar crimes. Eu já vi muita gente incitando crime contra o Bolsonaro. Não pegou 9 anos de prisão, não. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, votou pela condenação do ex-deputado federal Roberto Jefferson a 9 anos, 1 mês e 5 dias de prisão pelos crimes de atentado ao exercício dos poderes, calúnia, homofobia e incitação ao crime. O julgamento da ação penal contra o político ocorre em plenário virtual da Corte e começou nesta segunda-feira. Jefferson foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República, que o acusa de incentivar a população a invadir o Senado Federal e a praticar vias de fato, agressão contra senadores. Além disso, teria defendido a explosão do prédio do Supremo Tribunal Federal. Pessoal, não é por nada não, mas quando eu estava lendo essa matéria, me veio à cabeça na hora e eu lembrei disso aqui, ó, matéria do Poder 360. Lula fala em mapear a Casa dos Deputados para manifestações. O político do PT disse que é necessário mudar a forma de impressão e incomodar a tranquilidade dos congressistas, inclusive a família dos deputados. O ex-presidente e líder de pesquisas eleitorais para o Palácio do Planalto, Lula, lá em 2022, disse que trabalhadores e movimentos sindicais devem mapear os endereços das casas dos deputados e enviar 50 pessoas para incomodar a tranquilidade deles. Tá certo, né? Aí não é instigar o crime não, né? Não é instigar, né? Que as pessoas vão à casa dos deputados incomodar os deputados, não tem nada a ver. Mas assim, não era novidade para ninguém que o Roberto Jefferson seria, né, condenado, alguma coisa de seria condenado. Agora estão dizendo, né, que o Roberto Jefferson instigou que as pessoas vão até os parlamentares, fossem até os parlamentares. Olha, por muito menos, eu já vi muita gente ficar impune, por muito menos, eu já vi muita gente pegar, por muito mais, né, eu já vi muita gente pegar crimes menores, ou seja, cara, hoje é inevitável você ver exala um cheiro político das decisões do Alexandre de Moraes. Então, é fato que nenhuma das decisões que o Alexandre de Moraes tome hoje, você vai encarar ela sem observar um fundo, né, em uma decisão política. E, afinal, no fundo, qualquer decisão do STF a gente já tem esse sentimento, né? Como, por exemplo, essa aqui. Né? Para mim, militância política pura, tá? Barroso determina o uso obrigatório de câmeras corporais por PMs em São Paulo. É só a imprensa começar a latir um pouquinho que lá vem o STF. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, atendeu a pedido da Defensoria Pública de São Paulo e determinou o uso obrigatório de câmeras por policiais militares em operações no estado.
O ministro também estipulou divulgação de dados, recomposição de números de câmera, gravação ininterrupta, ou seja, os policiais, desde a hora que vai no banheiro, em privacidade dos caras já era, né? Tudo, né? Ininterrupto eu entendo que é isso. Então, assim, todas as estratégias, planos, projetos, né? Todas as táticas dos militares vão estar entregues de mão beijada para, né? Adivinha quem? O crime organizado. Então, adivinha quem que agradece uma decisão como essa, né? Então, a câmeras e gravação de modo ininterrupto e apresentação mensal de relatórios pelo governo de São Paulo. Ou seja, agora o governo de São Paulo tem que apresentar relatório para o Supremo. Vocês têm noção disso? Para o Judiciário. Quem que é o Executivo? É o Judiciário? Que absurdo. Barroso tomou a providência no âmbito da suspensão de liminar 1696, em que o governo paulista firmou compromisso com a corte de implementar o uso das câmeras em operações policiais. Na reapreciação, Barroso determinou ao Estado de São Paulo o uso obrigatório de câmeras por policiais envolvidos em operações policiais, com a definição da ordem de alocação prioritária dos demais dispositivos a partir de uma análise de risco de letalidade policial, né? Conforme a matriz de risco a ser apresentada a este juízo no prazo de 45 dias corrido. Então, assim, muito se fala da letalidade policial, mas ninguém fala da letalidade dos policiais, né? Letalidade aos policiais. Isso ninguém quer falar, né? A divulgação no portal da SSP São Paulo, né, Secretaria de Segurança Pública, das informações referentes ao programa Muralha Paulista, em especial dos batalhões e tropas equipados. Recomposição do número total de câmeras ao patamar de no mínimo 10.125, né, um custo exacerbado também. A manutenção do modelo de câmeras de gravação ininterrupta até que seja comprovado, com base em evidência, a viabilidade técnica e a efetividade operacional dos métodos de acionamento das novas câmeras, que sejam prestadas informações sobre a regulamentação dos processos disciplinares por descumprimento do procedimento operacional do uso de câmeras corporais, bem como a divulgação dos respectivos dados estatísticos. Ou seja, a partir de agora, né, a polícia tem um Big Brother, é monitorada 24 horas por dia, e o bandido, este tá livre, leve e solto, né? Esse tá tranquilinho, tranquilinho da vida, né? Então, uma decisão dessa, cá entre nós, desculpa aí o desabafo, mas você acha que ajuda a segurança pública? Ah, para, né? Então, assim, a minha visão, a minha visão política, eu tô dando minha opinião jurídica, a minha visão jurídica do caso é que é uma medida onde, mais uma vez, o Supremo Tribunal Federal extrapola as suas ações, né, a sua seara, né, e entra na seara do executivo. Mais uma vez, mais uma bola fora, né? E aí, vamos lembrar de uma coisa? Hoje é o Dia Internacional contra a Corrupção, mas o Brasil não tem que comemorar nada. A operação anticorrupção em 2024 atingiu o menor nível desde 2015. Alguém podia imaginar nisso que a corrupção voltaria com o governo Lula? É lógico que você nunca imaginou isso. Nunca passou pela sua cabeça, né? O perdão generalizado a condenados na Lava Jato também avança. Alguém achou que a Lava Jato ia acabar? Duvido, né? O sistema celebra essa normalidade. O cidadão paga a conta. E aí, já que eu tô falando para vocês, né, que hoje é o dia de combate à corrupção, a gente já começa aqui, ó. Agências reguladoras federais sofrem com o aparelhamento político. Faz cara de susto. Faz cara de, sabe, surpreso. Né? Todo mundo sabia que o governo ia aparelhar tudo, né? Não é à toa que os prejuízos são gigantescos. Voltou tudo, né? Parabéns aos envolvidos. As agências reguladoras estão sob ataque, o que equivale a dizer que os consumidores brasileiros estão na mesma situação. Essas autarquias federais supervisionam a exploração de recursos como água, minérios, petróleos, controlam concessões que vão dos transportes à eletricidade, autorizam medicamentos e estabelecem normas para os planos de saúde e para a aviação civil, ou seja, regulam setores essenciais por onde circula muito dinheiro. Em média, as agências arrecadam 11,5 bilhões por ano. Olha só, 11,5 bilhões por ano em multas, taxas e outorgas, entre outras receitas, que engordam os cofres públicos, sendo que o que recebem de volta para funcionar não passa de 5 bilhões anuais.
Opa! E aí, para onde que vai esse dinheiro? Essa combinação de interesses econômicos e poder de decisão é o que faz com que as ameaças às agências reguladoras partam justamente de uma aliança entre os poderes executivo e legislativo. Ou seja, a galerinha, né, faz a forra com o dinheiro público. Vamos lá. Da corrupção. Câmara dos Deputados gasta mais de 30 milhões com SUVs, blindados, picapes e vans. A Câmara dos Deputados vai gastar pouco mais de 30 milhões para alugar, né, nem comprar, uma série de veículos. O contrato é de 2 anos e meio. Em 2 anos e meio, os caras alugam 30 milhões em veículos. Porra, tá de sacanagem, né? Aí é de brincar com a cara do otário aqui, né? De acordo com a encomenda, a casa solicitou automóveis blindados 0 km e ano 2024, das seguintes marcas: Audi Q5, Volvo XC60, só máquina, né? GWM, Raval e HP FEV, né? Só topzera, né? Os caras andam de carro de luxo blindado. E quem paga? O otário aqui e o otário daí. E é alugado. É alugado, né? É brincadeira, né? Vamos lá. Dia de combate à corrupção. Mais um para vocês. Zanin, que hoje é ministro supremo, mas já foi advogado do Lula, devolve cargo de desembargador suspeito de vender sentenças. Cara de susto, ó, né? Para. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, autorizou nesta segunda-feira o desembargador Sérgio Fernandes Martins a retornar ao cargo. Ele foi afastado do cargo em 24 de outubro deste ano, que ocupava no Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, por suspeita de venda de sentenças. Martins é suspeito de participação em crimes de corrupção e venda de decisões judiciais. Até a decisão, ele estava proibido de entrar na sede do tribunal em que trabalhava. No fim de outubro, as medidas cautelares foram impostas também a outros 4 desembargadores e um conselheiro do Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul e um servidor do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. O ministro do STF retirou as restrições a Sérgio Fernandes Martins, mas as demais cautelares ficam mantidas. É lindo, né? Tirou aí, né? As restrições, vai voltar para o cargo. É lindo, né? Maravilha. Vamos lá. Trump. O Trump é bocudo, né? Vocês sabem disso. O cara fala muito. Trump sugere que o México poderia ser anexado como um estado dos Estados Unidos, né? Olha só essa doideira aqui. Ó. Essa matéria é do Herald de México, tá? O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, sugeriu que o México, igualmente o Canadá, né, poderiam ingressar-se, né, aos Estados Unidos ao considerar que o seu país subsidia de forma milionária, ou seja, Estados Unidos banca México e o Canadá de forma milionária. E falou, não, se vocês quiserem, vem ser Estado nosso, que eu não vou ficar bancando vocês mais não. Estamos subvencionando o Canadá com mais de 100 milhões de dólares ao ano. Estamos subvencionando o México com quase 300 milhões de dólares. Nós deveríamos estar subvencionando. Por que estamos subvencionando a esses países? Se vamos a subvencioná-los, que se convertam em um Estado dos Estados Unidos, disse Trump. Pois é. Tá errado? Vai falar que o Trump tá errado? Não tá. Não tá. Né? Gente, essa matéria do antagonista eu achei muito corajosa. Malandro é o governo Lula. Pois é. O Lula, né, ao tentar justificar um corte maldoso, um corte, sabe, mal ao BPC, falou que ninguém pode ser malandro a ponto de receber um benefício que não tem direito, né? Mas quem está tentando fazer esse truque de arrancar o benefício é o próprio governo. Você que é do BPC nunca imaginou que ia sofrer tanto, né? Os aposentados nunca imaginaram que ia sofrer tanto na mão do governo Lula, né? Acreditaram no painho, acreditaram na picanha. Pois é, eu levei tapa, levei solavanco pra caramba dos aposentados quando eu falava quem era o governo Lula e todo mundo, não, o governo Lula é maravilhoso. Pois é, o pior cego é aquele que não quer ver, né? Na realidade dos fatos, o governo Lula é uma tragédia para os aposentados e BPC. Você tem noção de que hoje a maioria das pessoas do BPC, várias pessoas, aquele idosinho que não tem condição de sobreviver, vai perder o benefício de prestação continuada? Vai perder isso para sobrar dinheiro para o governo, né? Para a galera, para os companheiros aproveitarem.
Ou seja, cara, é uma destruição do país sem precedentes, né? E aí, parabéns à coragem do antagonista malandro, é o governo Lula, né? E aí, para encerrar aqui, mais um presentinho para vocês, mais imposto no seu lombo, presente de Natal, né? Pegadinha do malandro. Compras internacionais ficarão mais caras. Alta no ICMS eleva a taxação para 50%. O anúncio de que os estados concordaram em aumentar a alíquota do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços de 17% para 20% sobre encomendas internacionais a partir de abril de 2025 gerou reações entre empresas de comércio eletrônico. E agora, né, 50% no lombo de taxação se você quer comprar sua brusinha da Shein. Valeu a pena? Faz o L aí, né? Você acha que valeu a pena? Parabéns pra você. Porque pra mim, mano, meu irmão, tá bom não. Tá péssimo, né? Mas enfim, é o que temos para hoje. E para você que me acompanhou até o final, coloca no comentário, gostei, fiquei até o final. Você que não gostou, pode colocar no comentário também, tem problema não. Principalmente se for petista e não gostar que eu critique aqui o seu governo, tá? Tem problema não, tá? Não vai fazer diferença nenhuma. Eu acho que uma crítica bem feita, talvez você até me convença, né? Que o Lula não é tão ruim quanto eu penso que é, né? Mas tenta aí, tenta a sorte, coloca no comentário. A realidade dos fatos é que eu tô assustado, né? Com o tal do Brasil, né? Infelizmente. Infelizmente, tá bom? E é isso, pessoal. Grande abraço, fiquem com Deus. Vejo vocês no próximo editorial. Lembrando vocês, ó, inscrevam-se aí no canal. Isso ajuda e ajuda bastante, tá bom? Grande abraço, pessoal.